isso foi analisado nessa época em termos de mensurar a retribuição destas penas em face das diferentes infrações. Uma questão de justiça, equilíbrio da balança, tentativa forçada de mensurar alguma coisa. O Foucault nos diz, nesse caso, que ele teria até um certo pudor em dizer que nós estamos lidando com um tema de justiça. Ele falou, talvez fosse mais um tema de poder, talvez fosse mais um tema de medir a capacidade do poder de atuar. Mas não há dúvida que nós estamos discutindo um tema de retribuição. Ok, nós não temos hoje mais suplícios, embora provavelmente, talvez, no fundo da alma humana, às vezes a vontade de vingança nos faça pensar em suplícios dessa natureza, quando o inimigo está à nossa vista. Imediatamente nós somos levados a pensar que esse espírito de vingança não tem nada a ver com justiça. Não tem? Ou teriam razões suficientes aqueles autores que pensaram no tema no século XVIII? Tem sim. E por que nós não pensamos nessas diferenças quando nós pensamos em justiça? Ou, mesmo sem falar dela, estaríamos pensando? Dizem que Beccaria, quando se inteirou do fato de que os crimes passavam todos a ser apenados com a pena de prisão, ele teria tido uma reação, mas só a prisão? Por que só a privação de liberdade? Por que não outras penas? Afinal, nós temos crimes diferentes. A interrogação tinha a ver com justiça. Como medir, como mensurar? Só que em alguns casos, justamente no direito penal, é muito difícil mensurar. E como é que a gente trabalha a justiça nessas situações? São situações onde, aprofundando um pouco a questão, nós veríamos que nem sempre a balança funciona. Aí, às vezes, a espada tem uma intervenção muito maior do que a balança, porque são situações onde nós não conseguimos mensurar. E esse é um espírito que faz parte da retribuição ao mal, da retribuição àquilo que nos incomoda, enfim, que faz parte da retribuição como um comportamento humano e que é muito difícil de ser mensurado e, não obstante, levanta o tema da justiça. A questão da pena de morte é típica. Pena de morte é justa ou injusta? A gente que diz que sim e procura estabelecer relações de mensuração. Não, diminui a criminalidade, talião, matou, morre. Mas é muito difícil mensurar isso. Talvez, por essa razão, seja tão difícil nós aceitarmos no mundo contemporâneo a pena de morte. A maior parte das nossas culturas ocidentais vão na direção de abandonar, mas ela existe ainda. E para ela se reclama justiça. Que justiça? A justiça da mensuração ou algo que aproxima da vingança? Ou algo que aproxima de alguma coisa que não pode ser inteiramente mensurado? Desse espírito que nos faz reagir contra a falta moral, que nos diz, eu fui atingido moralmente. Isso não tem preço. Isso não tem preço significa, isso não pode ser avaliado. Não pode ser avaliado, isso significa não pode ser mensurado. Não pode ser mensurado, não tem nada a ver com balança. Mas tem a ver com justiça. Portanto, justiça não é só balança. O que é isso que está dentro de nós, que nos faz pedir justiça, protestar em nome da justiça, até quando mesmo a balança não funciona? Talvez nós estejamos seguramente diante de dos maiores mistérios do ser humano. Uma pergunta que vai ao fundo da alma. O que é que nos faz tornar-nos, às vezes, rebeldes ou compassivos, ou aceitar as situações? Isso tem a ver com esse sentimento do justo. E o que é isso? Mensuração? A balança? Ou é a espada também? Uma mistura dos dois? Ou alguma coisa que não está nem de um lado nem do outro, mas que vem de dentro de nós? Pergunta crucial, que provavelmente o estudo do direito
da disciplina jurídica, ou das disciplinas jurídicas, não chega a fazer com essa intensidade e com essa radicalidade. Isto faz a filosofia do direito. Muito obrigado. Para nós entendermos a questão do ponto de vista filosófico, não do ponto de vista jurídico dogmático, nós temos que fazer alguma menção à etimologia, não? A palavra moral vem de mores, que significa costume. O latim significa costume, mas não costume no nosso sentido moderno, não? Mos no sentido daquele tipo de comportamento que é exigido socialmente. Uma das percepções na antiguidade a respeito do que seria justiça vinha nessa direção. Ser justo é seguir o comportamento social dominante, preponderante, exigido pela comunidade de si própria. Mos. Nesse sentido, costume. E por aí, moral. Esse é um dos sentidos da expressão justiça. Não, isto é, como é que eu chego à justiça? Indo na direção do comportamento social dominante e que nos exige uma forma de disciplina até. Não? Essa relação mais antiga depois se passa para a própria noção de moral, quando destacada da ideia de comportamento social, mos, não, surge a expressão moral, não? Moral como disciplina, como estudo desse tipo de comportamento. E por conta desse tipo de comportamento, não, o estudo do que é que significa um paradigma de comportamento. Quem é o justo? E daí, na antiguidade já se falava numa forma bastante abrangente, dar a cada um o que é seu, não? Por exemplo, atribuir a cada um o que é seu, não? Mas, sobretudo, viver honestamente. Palavra que também não tinha o sentido que tem hoje, honesto, desonesto, mas muito mais esse sentido de estar conforme, nós também poderíamos dizer, o ethos. Daí a palavra ética, que vem do grego, e tem a mesma raiz, não? Conforme a comunidade o exige. A comunidade tomada como um paradigma de comportamento. O justo é aquele que vive bem dentro da sua comunidade. Essa relação mais íntima que nós podemos encontrar entre justiça e moral. Dogmática jurídica é uma expressão razoavelmente conhecida de quem estuda direito. É provavelmente o nome que se dá às disciplinas como direito civil, direito comercial, direito constitucional, direito processual, etc. Essas são chamadas de disciplinas dogmáticas. Dogmática é um estilo de pensar voltado para preparar decisões, criar condições de tomada de decisão, e é isso basicamente o que nós fazemos numa faculdade de Direito. A outra expressão que aparece na pergunta, zetética, é uma expressão inventada. Ela foi inventada por um professor alemão chamado Theodor Vivek, justamente para designar um outro approach no estudo do direito, que é o approach indagativo, especulativo, onde não há diretamente uma preocupação com tomada de decisão, onde propriamente nós fazemos perguntas desse tipo, não só filosóficas, mas também as filosóficas, que não têm um compromisso com a decisão, que muitas vezes, aliás, podem levantar dúvidas a respeito da tomada de decisão. Eu me lembro, há muitos anos atrás, dando aulas, acho que foi na pós-graduação na PUC, se não me falha a memória, que um dia, depois de algumas aulas de filosofia do direito, já há alguns meses, um dos meus alunos, que era juiz, virou-se para mim e falou: professor, eu não consigo mais decidir, eu não consigo mais tomar decisões, estou ficando doido. Ao que eu respondi a ele: calma, não, você está comigo fazendo perguntas zetéticas, mas o direito não se resume num estudo especulativo de perguntas, mas também de preparação de respostas dogmáticas. Agora, qual é a relação entre uma coisa e outra?
por que nós temos que fazer perguntas e por que nós temos que buscar respostas? O jogo da pergunta e da resposta é um jogo permanente em qualquer campo da cultura e também no campo do direito. A capacidade de fazer perguntas, principalmente a capacidade filosófica de fazer perguntas, ela muitas vezes, no questionamento, abre espaço para novos campos que não são percebidos como capazes também de encontrar e pedir respostas. Portanto, a filosofia pode ser pensada, num certo sentido, como um tipo de conhecimento desbravador que rompe com o cotidiano e nos faz pensar em outras soluções, que serão soluções dogmáticas, mas que começam, muitas vezes, pela pergunta filosófica. A pergunta filosófica é uma pergunta, às vezes, ingênua. Eu costumo dizer, em alusão a um filósofo alemão chamado Jaspers, eu costumo dizer que a filosofia faz perguntas ao cotidiano do mesmo modo que a criança faz perguntas. A criança de 3 anos, aquela criança que vira para o pai e pergunta: papai, o que é o mar? E o pai responde: o mar é isso aí, é um monte de água. Mas por que o mar é um monte de água? Porque o mar é um monte de água. Mas por que ele é assim? Até que o pai vira e fala assim: olha, vai perguntar para sua mãe. Não? O perguntar da criança é um perguntar impertinente, no limite, não tem sentido. Perguntar filosófico é desse tipo. Mas não é improvável, como acontece, se não me engano, num conto de Monteiro Lobato, que o pai, exasperado pela pergunta, vai procurar o dicionário. Ou seja, vai tentar saber aquilo que ele não sabe ou sobre aquilo que ele nunca pensou. Esse é um papel importante da filosofia do direito no campo jurídico. Fazer perguntas sobre coisas que são líquidas e certas. Jurisprudência mansa e pacífica. O que quer dizer manso? O que quer dizer pacífico? Por que tem que ser assim? Por que não a rebeldia? Na filosofia existe esse germe. E adotada, ela vira, quantas vezes? Dogma. Dogma de argumentação, que nos ajuda a encontrar as respostas. Essa é uma das relações íntimas entre filosofia do direito e dogmática jurídica. Zetética filosófica e dogmática jurídica. Perfeito. Tem a ver com essa pergunta anterior, mas tem a ver também com a primeira pergunta, sobre a relação entre justiça e moral. Assim como a palavra moral vem de mos, costume, nesse sentido daquilo que forma o cidadão exemplar, não? A palavra ética vem de ethos, que também quer dizer comportamento, e nesse sentido, costume. Não? Costume também no sentido de comportamento do cidadão exemplar, paradigmático. Esse é o sentido primitivo da ética, como esse foi o sentido primitivo de moral. Aristóteles, quando discorreu sobre o tema da justiça, tocou nessa hipótese. É possível que alguém, cumprindo exatamente aquilo que exigem os nossos paradigmas, o paradigma do cidadão exemplar, aquilo que o povo entende como sendo justo, é possível que, cumprindo as leis, nós venhamos a praticar uma injustiça? Essa pergunta feita por Aristóteles foi respondida por ele mesmo numa fórmula que virou escola e que a gente repete até hoje, não? Quando tenta definir aquele tipo de solução para um problema que não atende necessariamente ao ethos, a ética paradigmática de uma comunidade, mas que, às vezes, diante do caso concreto, foge disso, discrepa, como a gente costuma dizer no nosso jargão jurídico. A palavra mencionada e praticada, definida por Aristóteles, foi equidade. O juiz equitativo, Aristóteles discute isso, não é necessariamente
o juízo de justiça. Eles não se contradizem. Aristóteles faz um esforço para mostrar que quem decide por equidade realiza a justiça.